Bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Hoje vamos estar terminando a série de 3 vídeos que trata do assunto ressentimento. Como nós já falamos anteriormente, ressentimento significa sentir de novo. Sentir de novo uma mágoa, uma tristeza, um rancor, uma dor, um incômodo, um descontentamento e até mesmo uma raiva. Alguém faz alguma coisa que nos fere, que nos machuca, nos decepciona, traz desilusão. E sentir essas coisas não é uma escolha minha, é uma escolha. Agora eu vou ficar triste, agora eu vou ter raiva, agora eu vou ficar decepcionado. O sentimento simplesmente acontece, a emoção é involuntária, tem uma emoção diante do fato, e eu tomo consciência dessa emoção, e em cima dessa emoção eu agrego valores, eu agrego ideias. Então o sentimento está lá. O remédio para resolver isso, para isso se torna passageiro, é o perdão. A Bíblia diz em Efésios 4,16: irai-vos e não pequeis, o sol sobre a vossa ira. O que a Bíblia está dizendo, através do apóstolo São Paulo, é que nós podemos nos irar sim, nos aborrecer. A ira, a raiva, talvez seja aí uma das emoções mais fortes que existem, que nós como seres humanos experimentamos. Aliás, nós como seres humanos precisamos e estamos sujeitos a experimentar todas as emoções. Então todo mundo se magoa, todo mundo se aborrece, todo mundo se entristece, todo mundo se decepciona, isso faz parte da vida. A Bíblia diz que até Deus tem esses sentimentos. É claro que a Bíblia fala isso de uma forma que a gente possa compreender o que Deus sente. A gente não tem como saber exatamente como é os sentimentos e as emoções de Deus. Mas fala, nos dá uma ideia que Deus também tem essas coisas. Daí, por isso que Deus perdoa, que Deus se magoa. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, às vezes, fere a santidade de Deus. A violência que nós, consciente ou inconscientemente, às vezes, praticamos contra os nossos semelhantes, machuca a Deus, entristece Deus. E quando a gente tem consciência que a gente fez essas coisas ou faz essas coisas, a gente pede perdão a Deus e Ele, então, graciosamente, nos perdoa. Então, quando nós reconhecemos esses sentimentos dentro de nós, a gente pode, então, trabalhar o perdão, elaborar o perdão. Eu costumo dizer que nem sempre a gente perdoa de imediato. Às vezes a gente precisa de um tempo, até mesmo para se dar conta daquilo que a gente está sentindo. Às vezes alguém nos aborrece, alguém nos fere, e automaticamente, imediatamente a pessoa vem pedir perdão. Às vezes nós temos até essa estrutura de perdoar logo de imediato, e dizer, sim, eu reconheço que você me feriu, que você me machucou, e eu estou pronto a te perdoar. Mas às vezes a maioria de nós ainda precisa de um tempo, até mesmo para poder elaborar aquela dor, para poder entender aquela dor, entender aquilo que está acontecendo dentro de nós. E aí, logo em seguida, decidir perdoar. Tomamos a decisão de perdoar porque o perdão faz bem para nós mesmos. O perdão é o remédio que vai fazer com que aquele sentimento se escoe, que ele desapareça. Ou seja, o sol não vai se pôr simbolicamente, é claro, quer dizer que eu não vou guardar aquilo por muito tempo. Mas às vezes a gente é incapaz até mesmo de sermos honestos com nós mesmos, e às vezes falamos, deixa isso para lá. Quantas vezes a gente fala, deixa para lá. Quando a pessoa não vem pedir perdão, a gente às vezes fica magoado, critica pelas costas. E quando a pessoa vem pedir perdão, a gente deixa isso para lá, vamos enterrar isso. Quando na verdade nós precisamos até de falar para a pessoa, eu estou muito chateado, ou estou triste, de repente não é uma questão de raiva, mas de tristeza. Eu quero te perdoar, eu só preciso de um tempo para fazer isso. Mas hoje nós queremos falar de dificuldades para o perdão. Espero que você tenha acompanhado os 2 primeiros vídeos dessa série sobre ressentimento. E hoje nós queremos focar em dificuldades para perdoar. Isso geralmente acontece devido a fantasias que nós criamos dentro do nosso sistema de valores,
dentro da nossa mente, fantasias ligadas à questão do perdão. Algumas coisas já falamos, às vezes a gente pensa que perdão e reconciliar é a mesma coisa, não é. Você precisa assistir os vídeos anteriores. Às vezes a gente pensa que perdão é a mesma coisa que concordar, também não é. Então, às vezes, além dessas fantasias, nós temos certos mecanismos de defesa, nos agarramos à mágoa, nos agarramos ao ressentimento, nos agarramos à tristeza ou à raiva devido a essas defesas. A defesa mais comum é a racionalização. Nós racionalizamos quando nós justificamos aquilo que o outro fez. Nós achamos um motivo da nossa razão, da nossa maneira de ver as coisas. Às vezes essa razão, essa lógica, ela não é nem tão lógica assim, mas a gente encontra aquilo para poder não sentir o que a gente não quer sentir, para não experimentar aquilo que a gente não quer experimentar. Então, eu me pego de repente com mágoa de uma pessoa, né, que me aborreceu, que me entristeceu, que me chateou, mas eu acho, por algum motivo, devido ao meu sistema de valores, que eu não posso ter isso, eu não posso ficar aborrecido, eu tenho que compreender, eu tenho que entender porque a pessoa de repente não teve as oportunidades para estudar, ou porque a pessoa é doente, ou porque a pessoa é ignorante, ou porque a pessoa é fraca. Quantas vezes no nosso desenvolvimento nós somos aborrecidos em casa, às vezes até na família mesmo, por um irmão, e os pais, principalmente a figura da mãe, diz: não, entende o teu irmão, porque teu irmão é mais fraco, teu irmão não teve a mesma oportunidade que você teve. É claro que isso é só um exemplo. Então, às vezes, nós somos obrigados a entender. E aí, quando a gente entende, a gente não admite que está magoado, não consegue perdoar. Todas as situações lógicas, muitas delas verdadeiras, não é que a gente tenha que esconder isso também. A gente pode admitir essas coisas desde que isso não invalide o meu sentimento, não invalide que eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Estou lembrando no caso de um pastor, a história de um pastor, e eu já dei isso no texto do pessoal que nos acompanha, e esse pastor perdeu uma perna. E aí ele estava muito triste porque perdeu a sua perna. Mas ele não teve a oportunidade de expressar essa tristeza, porque os membros da sua igreja começaram a visitá-lo e dizer: poxa, pastor, o senhor perdeu a perna, mas graças a Deus por isso, que Deus livrou a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Citando aí Romanos 8:28. Todas essas coisas, elas são verdadeiras. Que Deus livrou, né? Ele podia ter morrido, mas está salvo, perdeu a perna, mas a vida foi preservada. Que Deus pode transformar isso numa bênção, transformar isso para que coopere para o bem dele. Não é que isso seja uma inverdade. Pelo contrário, é verdade sim. Mas isso não pode impedir, essas razões, essas verdades, não pode impedir a expressão do sentimento. E aí chegou lá um homem não tão crente assim, um novo convertido, e começou a falar: puxa vida, pastor, que coisa chata, o Senhor perdeu a perna. E com aquele homem então lamentando a perda da perna dele, ele começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E aí chorou a perda da sua perna. Aí sim, depois de chorar, ele pôde ver, pôde olhar a situação, olhar a vida, olhar as coisas, olhar as perdas de uma nova perspectiva. Então a racionalização não impede que a racionalização impede que a pessoa sinta, experimente o sentimento. Aquele sentimento é suprimido, aquele sentimento é enterrado, aquele sentimento é afastado. E aí, é claro, um sentimento que não é colocado em palavras, o que a gente chama isso de catarse. Quando a pessoa não faz a devida catarse, ou seja, o sentimento nasce e a pessoa não expressa esse sentimento, não coloca isso para fora. Isso fica retido no sistema, fica retido na alma, fica retido na mente, fica retido no corpo. A pessoa passa a ter sinais de angústia, aquela sensação, né, de que tem alguma coisa, um nó na garganta, alguma coisa presa no peito. Ou seja, provavelmente já passou por situações assim que se sentiu angustiado, como se tivesse com falta de ar.
Isso é porque alguma coisa não foi devidamente expressado, alguma coisa não foi devidamente colocado para fora. Quando a gente tem medo de sentir, medo de experimentar certos sentimentos, o sistema de valores nosso impede a expressão desses sentimentos e a experiência desses sentimentos, a gente passa a gerar um quadro de ansiedade. É como se nós estivéssemos vigilantes constantemente. Eu não posso experimentar isso, eu não posso sentir isso, eu não posso ter essa experiência. Muitas vezes as pessoas que se controlam muito têm medo de explodir, medo de fazer uma besteira no momento de explosão. Então vive sob muito controle. E esse controle traz uma imensa tensão orgânica, uma imensa tensão na mente e no viver da pessoa. A racionalização, às vezes, impede que a gente expresse os nossos reais sentimentos em relação àquilo que Deus deixa de fazer na nossa vida, ou aquilo que nós queríamos que Ele fizesse. Não que Deus faça nada de errado. Não estamos falando que Deus erra, mas muitas vezes a gente tem expectativas em relação a Deus, expectativas que não se cumprem. E aí, quando essa expectativa não se cumpre, eu preciso falar para Ele: poxa Deus, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida, eu queria que o Senhor impedisse aquilo outro de acontecer, e veio acontecer, isso me entristeceu. Mas eu aceito a Tua vontade para a minha vida. Isso é perdoar Deus. É falar com Ele, e na medida que eu falo com Ele, esse sentimento de tristeza vai embora, ou até mesmo uma chateação com Deus. Porque eu não escolho ter emoção, ela simplesmente aparece. Mas eu tenho que escolher o que eu vou fazer com ela. A emoção nasce, o sentimento nasce espontaneamente, eu não decido tê-los, mas eu decido o que vou fazer com eles. E se eu não expressá-los, ele vai me adoecer. Um outro mecanismo de defesa que a gente costuma fazer é o chamado deslocamento. Eu tenho dificuldade de ter sentimentos por uma determinada pessoa. Geralmente sentimentos de desconforto, sentimentos dolorosos, sentimentos incômodos. De repente eu tenho mágoa de um pai, de uma mãe, e não consigo admitir isso para mim mesmo. Por meu sistema de valores, ele não permite que eu tenha esse sentimento. Ou porque eu preciso estar perto deles e essa mágoa me afasta deles. Então eu amo, ao mesmo tempo que eu amo essa pessoa e quero estar próximo dela, eu estou ressentido. O ressentimento me afasta dela, mas o amor me aproxima. Eu não sei resolver isso, eu não sei perdoar. Então o que eu faço? Eu afasto essa mágoa deles e vou projetar em outra pessoa. Há uma história de uma jovem que ela sofreu uma agressão do primo quando tinha mais ou menos 14 anos. E ela ficou muito magoada com esse primo. E aí, com 17 anos, ela se converteu ao Evangelho. E aos 17 anos, então, ela ouviu falar de perdão. Ela começou a aprender sobre o perdão e desejou perdoar. Desejou muito perdoar esse primo, mas não conseguia. Por muitos anos, volta e meia, ela se deparava com essa mágoa dentro dela, querendo perdoar e não conseguia. Até que um dia ela foi para uma reunião de oração, decidida a perdoar esse primo. E começou a pedir a ajuda de Deus, para que Deus a ajudasse a perdoar esse primo. Começou a invocar, que Deus revelasse a ela onde estava a dificuldade para perdoar. E aí, de repente, ela se lembrou de uma cena da infância, que o pai batia muito nela. E ela amava muito esse pai. E queria estar muito perto desse pai. Queria estar próximo dele. E aí o que ela faz? Ela afasta esse ressentimento, ela afasta essa mágoa, ela afasta esse aborrecimento com o pai. Apesar de afastar esse aborrecimento e de manter o vínculo com o pai, esse relacionamento nunca mais foi o mesmo. Havia uma coisa que foi quebrada e ela nem se dava conta disso. Quando o primo bateu nela, quando ela estava com mais um pouco de idade, com 14 anos, que o primo bate nela, dentro dela ela disse assim: do meu pai eu não podia ter raiva, mas de você eu posso. Então ela canalizou toda aquela mágoa, toda aquela raiva para a figura do primo. Aos 17 anos, quando ela decidiu perdoar o primo, ela não podia fazê-lo, porque a verdadeira fonte de mágoa, de tristeza, de decepção, era com a figura do pai. E aí então ela tem essa lembrança, isso vem à tona, isso emerge na sua consciência, ela toma consciência da sua dor, da sua mágoa, e ela chora durante 24 horas até conseguir perdoar esse pai. Então, muitas vezes a gente faz isso, né? vai transferindo, ou melhor dizendo, vai fazendo deslocamento. Seria a palavra mais correta, a palavra mais adequada, vai fazendo um deslocamento. E às vezes eu quero perdoar uma determinada pessoa, quando na verdade ela é apenas um reflexo de uma outra pessoa que eu não consigo admitir
que eu estou magoado. Temos também a questão de pessoas que guardam muita raiva. Elas entendem que precisam perdoar. Às vezes elas chegam até esse ponto de querer perdoar, mas se torna muito difícil porque elas são muito rancorosas. Mas elas são assim porque se tornaram viciadas nesse sentimento de rancor, nesse sentimento de raiva. Às vezes não é só uma questão do vício, mas uma questão de que aprender a sobreviver dessa forma e abrir mão dessa raiva torna-se para elas um risco, torna-se uma ameaça. E aí elas entram num quadro de ansiedade muito grande também, porque aprenderam a viver apenas carregando esse sentimento. Foi sentimento que trouxe para elas, em determinadas circunstâncias, muitos livramentos. E aí nós temos uma fala que diz o seguinte, que há determinadas situações da nossa mente que elas prestam por uma determinada época da nossa vida, mas se aquilo nós continuarmos carregando aquele sentimento, aquelas sensações, isso vai se tornando um fardo, vai se tornando um peso e isso vai nos adoecendo. Então nós precisamos entender compreender que eu quero abrir mão dessa raiva, eu preciso abrir mão dessa raiva e eu vou fazer tudo para conseguir obter essa paz interior, viver de uma forma diferente. E entendendo isso, eu posso colocar em prática o que nós vamos ensinar a vocês sobre a oração do perdão. Vou botando essa oração em prática, vou pedindo a Deus que me revele as mágoas do passado, pessoas que passaram pela minha vida que eu preciso perdoar. Eu estou me lembrando de uma senhora que uma vez foi numa determinada reunião eclesiástica, uma reunião de igreja, e chegando lá manifestou um demônio e tentaram expulsar o demônio dessa pessoa e não conseguiram. Numa reunião mais adiante ela compareceu e o tema era justamente esse perdão. E nós fizemos um trabalho em que a pessoa visualizasse quantas mágoas ou quantas pessoas ela estava magoada. E no final do trabalho ela veio falar com a gente dizendo que havia uma fila muito grande de pessoas com questões inacabadas, com questões não resolvidas que ela precisava perdoar. Então a gente vai fazendo isso, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso perdoar, eu quero perdoar. Eu tenho dificuldade de abrir mão dessa raiva, desse rancor. E aí Deus vai revelando situações que ficaram inacabadas. Raiva que eu guardei porque me protegeu, porque me ajudou. Mas aí eu estou usando meu livre-arbítrio, eu decido abrir mão desse sentimento, eu decido abrir mão dessa emoção. Às vezes nós alimentamos também esse rancor, essa insatisfação, porque gostamos de ser vítima. Não é que gostamos necessariamente, mas de alguma forma entendemos que precisamos nos sentir desse jeito. Nós temos, na verdade, muita dificuldade de lidar com culpa. Temos dificuldade de admitir que eu magoo as pessoas, que eu aborreço as pessoas. E quando eu percebo isso, sentir culpa dói muito, incomoda muito, machuca muito. Então eu faço uma escolha, eu prefiro ser a vítima, eu prefiro ser ofendido. Muitas vezes eu tenho aquela conduta de bonzinho, eu sirvo a todo mundo, eu faço tudo para todo mundo, eu não digo não para ninguém, e aí acabo sendo vítima de abuso, de pessoas que se aproveitam, de pessoas que querem se dar bem, e aí eu fico carregando aquele sentimento, eu não merecia isso, eu sou tão bom, eu sou tão legal, eu sou tão prestativo e as pessoas abusam de mim. Geralmente aparecem essas palavras, as pessoas, sempre, tudo, todo mundo, ninguém me entende. Geralmente esses extremos aparecem na verbalização da pessoa, denunciando que é o problema que ela carrega. Somos nós que às vezes temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de abrir mão de determinados sentimentos. Muitas vezes sentimentos fazem companhia para nós. Nosso maior problema às vezes é a solidão. Se nós abrirmos mãos desses problemas psicológicos, dessas raivas, dessas ansiedades, desses medos e de uma série de outros sentimentos que nos machucam, que nos incomodam, muitas vezes vamos nos deparar com o pior de todos os sentimentos, que é a solidão. Então quando a gente começa a querer de fato a perdoar, a gente começa a buscar isso no Todo-Poderoso, aquele que Deus que nos conhece profundamente,
Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma coisa ruim, vê se há em mim alguma coisa má, para me guiar pelo caminho eterno, pelo caminho da saúde. Salmo 19, 12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Expurga-me tudo aquelas coisas que me são ocultas, que me são encobertas. Então, quando a gente começa a pedir a Deus que sonde o nosso coração, sonde a nossa mente, nos ajude a crescer, nos ajude a nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais saudável, com certeza Deus vai nos ajudar. Tendo consciência que eu preciso perdoar, admitindo os meus sentimentos de mágoa, de dor, de incômodo, de desconforto, de desprazer, tendo essa consciência, decidindo perdoar, usando o meu livre-arbítrio, decidindo perdoar, eu posso então fazer uma oração ou duas, se eu tiver muita dificuldade de perdoar. A primeira oração pode ser a seguinte: Deus eterno, tenho dificuldade para perdoar, mas aceito que para ter paz preciso abrir mão do ressentimento por João. João aqui no caso é um nome fictício. Também te peço que meu coração se abra para sentir o seu perdão pelas minhas ofensas. Sonda meu coração, prova meus sentimentos e pensamentos. Ajude a me descobrir o que me impede de realizar o que é necessário para ser feliz. Uma outra oração, eu vou colocar aqui nomes fictícios e situações fictícias, pode ser a seguinte: meu Pai que está nos céus, assim como tenho recebido perdão para meus pecados, eu perdoo João, que me ofendeu com palavras obscenas, com palavras sujas, me humilhou na frente das outras pessoas, me diminuiu, me xingou, foi ingrato com a bondade que eu já tinha feito com ele no passado. Isso me machucou muito, me doeu muito, mas da minha parte eu cancelo a dívida dele. Eu cancelo a dívida que ele tem comigo. Rogo que no grande dia da prestação de contas contigo, ele não seja cobrado dessa falta, que essa dívida seja também cancelada por ti. É isso. Se fizermos essa segunda oração 5 vezes ao dia, durante pelo menos aí uns 3 meses, com certeza Deus vai fazer com que o perdão seja liberado, que você consiga perdoar e que, se você não conseguir, Ele vai te revelar as coisas que estão impedindo para que haja fluir desse perdão. Que você coloque isso em prática, que você consiga realmente admitir que você se machuca como um ser humano e que você consiga perdoar de verdade, se possível todos os dias, até mesmo as coisas pequenas. A gente muitas vezes foca muito no perdão das coisas grandes, mas as coisas pequenas que não são perdoadas, elas acabam se somando e se transformando em grandes coisas. Às vezes são coisas que não é erro do outro, é porque o outro não pôde atender a sua expectativa, não pôde atender a minha expectativa. São pequenas coisinhas, são pequenos erros que a gente precisa ter consciência que é necessário também perdoar. As coisas pequenas, se não forem resolvidas, se tornam grandes coisas. Tenha aí, então, uma vida feliz, uma vida plena, aprendendo a perdoar. Que Deus te abençoe.